O engordar ele pode se dar de duas formas. Uma delas é através da retenção de líquido e a outra é através do aumento de gordura. Então, o que a gente precisa entender é que, em ambos os casos, é uma compensação. E uma compensação do quê? De um desequilíbrio na mente. Então, para que aconteça isso, o nosso inconsciente biológico tem que tá vendo alguma vantagem. Ou seja, esse acúmulo de gordura e esse aumento na retenção de líquido, ela é como se o inconsciente acreditasse que dessa forma você tem chance de sobreviver mais tempo. Tá? Então tem um sentido biológico por trás. Então é muito importante entender esse sentido biológico e buscar a história que está por trás desse sentido biológico. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma mulher que foi abandonada pelo marido. Então o marido era o provedor da casa. Então a mulher ela começa a ter a sensação que ela não vai conseguir alimentar os filhos, que ela não vai conseguir dar o que comer aos filhos, aos dois filhos que ela tem e que o marido não está mais aí para, no caso, sustentar. Então, nesse caso, o inconsciente biológico ele está diante de uma situação de falta. Então, existe uma percepção de falta. Então, ele vai tentar te proteger de tudo que é forma, né? Então, a forma que o inconsciente biológico encontrou para essa sensação de falta é o acúmulo de gordura e a retenção de líquido. Porque o que faz o acúmulo de gordura? Se eu acumular gordura, eu vou ter alimento por mais tempo. Então eu vou conseguir alimentar os meus filhos. E da mesma forma a retenção de líquido. Se eu tiver mais líquido, se eu reter mais líquido, eu vou conseguir dar o que beber aos meus filhos também. Claro que isso é só um exemplo que eu dei de uma infinidade de exemplos que eu poderia ter dado, né? Então, o engordar também pode ser algo relacionado a território. Por exemplo, eu estou longe do meu território. Por exemplo, eu fui viajar para um outro país. E estando longe do meu território, eu posso ter a sensação de ter uma dificuldade para me sustentar. E eu tendo a dificuldade para me sustentar, pode me faltar alimento, entendeu? Eu estando longe do meu país e eu não conseguindo me sustentar, pode me faltar alimento. Então, nesse caso, pode acontecer também o acúmulo de gordura ou a retenção de líquido, né? Então, o mais importante é entender a história por trás de, de cada um dos sintomas, como é esse o caso do engordar. Então, é entender a história e, através dessa história, conseguir perceber de uma forma diferente e ressignificar. E, dessa forma, poder estancar essa retenção de líquido e o aumento de gordura.